Agora olha só, o único lugar de Jerusalém importante que nunca foi escavado é embaixo da cúpula dourada. Os muçulmanos nunca deixaram. Lá estão todos os templos, os tesouros escondidos, tá lá embaixo. Só que eles falam, não, aqui não, porque eles acham que os arqueólogos, na verdade, querem mexer na fundação para tudo cair. Eles falam, aqui não. Então, ao redor do templo foi escavado ali, aquelas escavações que o pastor Giovanni apontou, ali foram encontrados restos dos muros de Jerusalém através da história. Tem restos do muro de Salomão, de Neemias. Lá é a concentração dos muros históricos da cidade de Jerusalém. Mais perguntas, pessoal? Pôncio Pilatos ficava dentro da fortaleza. Isso. Pôncio Pilatos, a casa dele era em Cesareia. Só que na Páscoa, na época da Páscoa, e até hoje, os judeus, quando comemoram a Páscoa, comemoram a libertação do Egito. A libertação do Egito por Moisés, a saída do Egito. O pessoal se reunia para comemorar a saída, a libertação, só que eles olhavam ao redor e falam, mas nós estamos sob o jugo romano. Então, a época da Páscoa era uma época de rebeliões em Jerusalém. O pessoal começava a fazer rebeliões. Então, o Pôncio Pilatos, sabendo disso, ele vinha de Cesareia e na Páscoa ele ficava aqui. Para não ficar sendo chamado, ele já ficava aqui. Só que ele queria ficar protegido, então ele ficava na fortaleza. O Herodes Antipas, o filho do Herodes, chamado Herodes o Grande, o pai, o filho dele, o Herodes Antipas, provavelmente ele ficava no palácio de Herodes de Jerusalém, que ficava mais ao norte, no Portão Jaffa. Também ao norte? Não ao norte, desculpa, ao oeste de Jerusalém, onde é hoje o Portão Jaffa. Ele ficava lá. Que era a casa do pai dele, né? Casa do pai dele. Eu não sei se você falou, mas a questão da ascensão de Jesus lá, aqui no Monte das Oliveiras. Isso também é importante, é verdade. Atos 1. Isso, Atos 1, aqui é verdade. Aqui no Monte das Oliveiras acontece a ascensão de Jesus, muito importante, a despedida, os seres celestiais que falam varões galileus. Ele subiu ao céu, isso acontece aqui no Monte das Oliveiras, muito bem lembrado. Eu acho que seria interessante o pastor Zilmar explicar também, para ficar registrado. Quando Jesus voltar, ele vai descer aqui no Monte das Oliveiras. Então o pastor Zilmar fala... ressuscita os mortos aqui e entra pela porta. Ele vai falar. Pessoal, alguém mais, alguma questão sobre o que foi dito? Não. Então vamos escutar. Meus irmãos, vamos convidar o pastor Lidiel, que está mais preparado para aqui. fechar aqui. Nós vamos, nesse momento, ouvir o pastor Lidiel fazendo a sua palavra também. Como a gente não tem muito tempo, eu acho isso, que a gente pode fazer a leitura, né? A leitura dessa promessa. Isso. Né? Atos 1, vamos ler do verso 9, tá? Verso 8, claro. Fala da nossa missão também. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobria da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. Então, eles voltaram para Jerusalém, saindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro, e quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Aí fala quem estava presente, né? Todos eles reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, aqui nós temos a promessa da volta, né? Aquele que subiu voltará para nos buscar. E de fato, essas profecias nós acreditamos vão se cumprir. Nós acreditamos que Jesus voltará, ele entrará pelas portas, né? Jerusalém. As portas douradas de Jerusalém, e aquilo que as profecias já há séculos vêm apontando, nós viveremos intensamente. Acho que o Ariel pode falar também a expectativa dos judeus da chegada do Messias aqui,
né? E é por isso que o valor de um túmulo aqui nem tem mais, acho, né, para vender. Como é que funciona? Tem inscrições abertas aí. Milhões. Tem uns lugares aí. Falei que não quer a foto. Veja, tem uma diferença que não é realmente uma diferença em relação à vinda do Messias. Eu acho que entre judeus e evangélicos não tem aí, tem mais uma união do que uma desunião, que é o seguinte: quando Jesus veio aqui, ele preparou o mundo, porque quando ele veio para cá, só os judeus seguiam a Bíblia. Só os judeus seguiam a Bíblia. Era uma coisa, o mundo desconhecia a Bíblia. Era exclusiva para os judeus até aquele ponto. Com Jesus, e especialmente com a atividade missionária de Paulo, começa a se espalhar pelo mundo. Por isso que no cristianismo tem essa necessidade de Jesus voltar. Sim. Porque depois que chegar nos confins da terra, aí vem Desfecho final. o desfecho final. Que é a volta dele. A volta dele. Isso é tranquilo. Ele prometeu. Os judeus estão esperando, desde Abraão, estão esperando viver em paz nessa terra aqui. Que até hoje a gente sabe que não... Eles. Tá difícil. Irã, Hamas, até hoje está difícil. Os judeus estão nessa expectativa. Os judeus estão na expectativa de quando vier essa era, esse desfecho, aí sim haverá paz. Então, provavelmente, na minha humilde opinião, quando Jesus voltar, os cristãos vão falar: tá vendo? Ele voltou finalmente. E o judeu vai falar: oh, finalmente ele chegou. O que não é uma diferença, entendeu? Não é na minha humilde opinião. Ótimo. É importante nós observarmos isso aqui. Nós cristãos realmente cremos nas palavras de Jesus, que foi desse monte que ele subiu, que ele foi assunto ao céu, e que nós observamos os varões que disseram: esse Jesus que vocês estão vindo subir, ele há de voltar. Né? E assim como vocês viram subir, ele há de voltar. E nós pregamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos e a ida dos salvos vivos para estar com ele agora. E quando ele voltar no desfecho final, nós estamos crendo que ele descerá aqui, junto com a igreja, e entrará nas portas, nos portais de Jerusalém. Esse é o nosso princípio de vida cristã, né? Mas eu quero dar uma pincelada aqui, já que o pastor ele falou sobre a orientação de Jesus. Quando ele subiu ao céu, ele mandou os discípulos para o cenáculo, para ficar em Jerusalém, no cenáculo, até que do alto fosse revestido de poder. E ele deu início, Jesus iniciou a igreja iniciou, com Jesus ele deu início, e ele otorgou a nós autoridade e poder para pregar o evangelho a toda criatura, não é verdade? E depois, eu vos dou poder, nós acabamos de ouvir que ele otorgou a nós poder e autoridade para pregar o evangelho. Então nós pregamos o evangelho com a autoridade de Deus, aceitamos Jesus, cremos nele, cremos na palavra, cremos nos feitos dele, nas realizações, cremos na história da Bíblia Sagrada, cremos em tudo que foi realizado e também assumimos da parte de Jesus a autoridade para ministrar a palavra. Ele disse: eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. E disse: se pesar alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ide por todo mundo. Gente, nós hoje construímos belas igrejas, precisa construir para colocar o povo. Fizemos muitas coisas, mas a missão primordial de Jesus e a nossa missão primordial é pregar o evangelho ao mundo. Aleluia. Certo? Glória a Deus. Igreja, essa é a missão primordial. Nós, às vezes, somos um pouco, né? Ficamos um pouco dentro de quatro paredes, não é verdade? E isso tem impedido
o alargamento e a expansão do Evangelho. Porém, Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. É além dele ser ido, pastor Lidiel, ele disse, eu vos dou poder, eu vos dou autoridade, eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Glória a Deus. E ele disse que nós faremos coisas maiores do que ele. Não é porque somos maiores do que ele. É porque a dimensão da graça de Deus na nossa vida, a presença do Espírito Santo na nossa vida é mais larga. Aleluia. Porque nós vamos, como Paulo, nós vimos que depois da subida de Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, João, Paulo viajou quilômetros e quilômetros, plantando igrejas, toda a região da Caia e tudo. O que é isso? É o poder que o Senhor deu a ele, quando teve o encontro nas ruas de Damasco. Então, meus irmãos, nós temos um momento marcante no Monte das Oliveiras. Foi aqui que ele marcou a sua volta, pastor. E foi aqui que ele autorizou nós a evangelizar o mundo. É verdade. Então nós Glória a temos Deus. esse é um lugar muito marcante para cada um de nós. Né? Esse é um lugar muito marcante. Quando eu chego nesse lugar, pastor Lidiel, eu vivencio o momento, mas eu também vivencio a responsabilidade que ele otorgou a cada um de nós. Vivencio o momento, mas também vivencio a responsabilidade. Hoje eu tenho 71 anos, é claro que as minhas pernas doem, mas o coração meu está vivo, está real. Eu tenho certeza que um dia eu subirei com ele. Eu tenho certeza que eu descerei aqui no Monte das Oliveiras junto com a igreja. Aleluia. Aleluia. Eu tenho certeza. Glória a Deus. Amém? Glória a Louvado Deus. seja o nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar, vamos ficar de pé para nós orar. Aleluia. Lá, pastor Giovanni. Glória a Deus. Dessa aí. Glória a Deus. Aleluia. Agora só nos resta orar. Aleluia. Verdade? Vamos orar, gente. Aleluia, agradecendo a Deus. aleluia. E eu penso que aqui Glória a podemos Deus. cumprir também uma ordenança, né? É verdade. De quem abençoar Jerusalém será abençoado. É que vamos fazer isso Eu acho que a agora. gente podia estender a mão e abençoar esta cidade. Aleluia, Vamos lá. aleluia. Abençoar esta cidade, porque quem abençoa Israel será abençoado. Amém? Aleluia. Nós estamos num local muito estratégico. Vamos caminhar por Jerusalém hoje e vamos aproveitar esse primeiro momento para a gente orar por esta cidade e abençoar, para que o Senhor traga paz. Glória a Deus. Glória a Traga paz Deus. em Jerusalém. Oramos? Aleluia. Pai querido, nós Abençoa, estendemos Senhor. as nossas mãos, Senhor. Abençoa Em Israel. gratidão a ti, Abençoa Pai, Jerusalém. por esta manhã, por Aleluia. este dia especial, Aleluia. Senhor, nos reúne aqui nesse lugar. Pai, estamos orando por esta terra, estamos orando por esta nação, estamos orando por esta cidade e abençoando, Pai, este lugar. Cobre com a tua bênção, cobre com a tua proteção. Tu és o muro de fogo sobre Tu Aleluia. és a proteção de Jerusalém. Oh, Tu és a glória. proteção de Israel. Tu és o Senhor que guarda Israel. Tu és o Senhor que protege Israel. E nós oramos por esta nação. Aleluia. Pedimos a prosperidade a Israel. Sim, meu Pedimos a Deus, prosperidade da tua a Jerusalém. bênção, da tua bênção. Abençoa. Abençoando os governantes. Aleluia, aleluia. Os empresários, comércio. Aleluia. Que haja paz nesse lugar. Que a paz do Senhor reine sobre esta terra. Nós ministramos a bênção da paz, da proteção. Sim, Senhor, livra Israel, Toda a guarda situação. Israel. Pode ver Nós que tu és o oramos, Pai, Senhor. por esta nação e abençoamos esta nação. Em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, Aleluia. glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, pastor, pela linda oração. Aleluia. Vamos então? 5 minutos